Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um engenheiro de alimentos. E o convidado do dia é o Frederico Canella. Ele é brasileiro e atualmente mora em São Paulo. Frederico é formado em engenharia de alimentos e trabalha como engenheiro de alimentos. Seja muito bem-vindo, Frederico Canella. Oi, Frederico, tudo bem? Oi, Adriana, tudo bem? Tudo jóia contigo? Tudo bem. Vamos Tudo. começar sobre o que todo mundo quer saber, né? O que exatamente faz um engenheiro de alimentos? Olha só, hein? Uma pergunta importante para minha função. Eu sou engenheiro de alimentos, né, há 20 anos, então eu posso me dizer como um apaixonado pela área, né, de engenharia de alimentos. E, na verdade, assim, o engenheiro de alimentos, ele sempre é a pessoa que, muitas vezes, a gente vai acabar falando um pouco disso, com certeza também, mas ele é a pessoa que transforma o alimento. Então, se você pensar no alimento que vem do campo, né, o engenheiro de alimentos é exatamente o profissional que encaixa entre a colheita no campo, então vamos falar assim, uma maçã, um trigo ou uma banana que seja, colhida no campo, até entrar na sua boca, o engenheiro de alimentos entra nesse meio do caminho, vamos falar assim. Então, antes de colher uma maçã, por exemplo, é, seria mais engenharia agrícola, um engenheiro agrônomo, e a partir do momento que você colhe, obviamente que eu estou sendo lúdico, né, mas você colheu essa maçã, você vai fazer uma torta de maçã industrial, o engenheiro de alimentos entra nesse processo até a pessoa colocar na boca esse alimento. Aí, a partir do momento que coloca na boca, aí já é médico, nutricionista, enfim, aí já não entra muito na função do engenheiro de alimentos, né? Então, o profissional engenheiro de alimentos, ele é a pessoa que transforma o alimento. Então, ele pega um trigo e transforma num pão. E, e aí o interessante disso é como que ele transforma num pão, né? Obviamente que é um pão dos alimentos mais antigos no mundo, mas o engenheiro de alimentos aperfeiçoou isso, né? Mas ele entende qual que seria o melhor trigo para fazer um pão, ou para fazer um bolo, ou para fazer eventualmente uma pizza. Ele tem todo esse conhecimento de qual que precisa de mais glúten, precisa de mais outras proteínas, ou precisa mais de carboidrato. O engenheiro de alimentos ele vai entender como que faz um pão melhor, e aí com isso ele ele desenvolve essa receita de um pão é, mais melhor é ruim, né? Um pão melhor Mais para nutritivo, mais mais. nutritivo e tudo mais. E Uhum. aí entra uma questão também, que eu acho que é isso que a gente vai falar em algum momento também. Por exemplo, o engenheiro de alimentos, muitas vezes ele coloca aditivos nesse pão, que é o exemplo que eu estou usando, né? Mas por que que ele coloca muitas vezes isso? É para o pão ficar mais estável, para o pão durar mais, sim. Então, eu acho que tem tudo isso que é importante para um processo produtivo, que um alimento também dure mais, que se permaneça melhor por mais tempo. Isso tudo, esse desenvolvimento, essa qualidade, até mesmo essa segurança alimentar, tudo é um engenheiro de alimentos que atua dentro da indústria para ter esse alimento mais seguro. Então, que é uma das coisas muito importantes, assim, até tem uma piada que se um médico erra, não sei se você já ouviu, mas se um médico erra, ele vai matar uma pessoa. Tipo, uma piada ruim, tá? Mas se o médico errar, ele mata uma pessoa. Se um engenheiro de alimentos errar, ele vai matar muita gente, porque muita gente vai comer aquele pão contaminado, por exemplo. Então, o engenheiro de alimentos é o responsável pela segurança dos alimentos também. Então, ele é responsável pela qualidade de todo esse processo industrial. Um pão é um alimento que tem poucos problemas, mas, por exemplo, um iogurte, um produto lácteo, é um produto que já tem mais problemas. Uma lasanha que seja congelada, né? São produtos que têm um prato pronto, né? São
produtos que têm mais riscos de ter uma contaminação, né? Então, o Depois engenheiro eu de quero alimentos basicamente é isso. Mas E pode. eu queria depois saber de você sobre o plástico. Se a gente não tiver aqui como pergunta, eu vou querer saber. Tá bom. Então, É, então, você explica para a gente o que que é, né? Você explicou para a gente. E em toda profissão tem mitos, né? Há alguém que falou que acredita isso da sua profissão e tal. E qual que é o maior mito da sua profissão que as pessoas saem espalhando por aí? E a gente até tem um post assim, o, é, o pior, qual que é a pior companhia, igual, por exemplo, os médicos reclamam, o que que é a pior parte do trabalho? Seu, o acompanhante, né? Então, qual que é o mito, assim, que as pessoas acham, o que que é pior dentro dos mitos, assim, da sua profissão? eu acho que a coisa que eu mais escuto primeiro tem duas piadas, né? Na verdade, tem uma piada e um outro mito que eu escuto muito, assim, que engenheiro de alimentos, porque pensa, engenheiro constrói coisas, né? Constrói. Normalmente pensa sempre em engenheiro civil, né? Que seria o engenheiro que constrói prédios, pontes, viadutos, enfim, ruas, né? E constrói cidades. E o engenheiro de alimentos, ele vai construir, então, ponte de macarrão, vai construir normalmente é macarrão que usa, assim, fazer aquela ponte de macarrão, que normalmente tem até a própria engenharia civil, eles têm que fazer, tem competição de construir, quem constrói a ponte de macarrão mais resistente, né? Mas a engenharia de alimentos não constrói pontes de alimentos, de alimentos, né? A gente não faz ponte de macarrão. Tem um desenho que todo ano eu recebo que tem o Dia do Engenheiro de Alimentos aqui no Brasil, se eu não me engano, é 16 de agosto. Todo ano eu recebo um pavê, que é uma sobremesa bem famosa aqui no Brasil, com um trator cavocando esse pavê, assim, daí falar, ó, o engenheiro de alimentos trabalhando, né? Então, um trator, uma retroescavadeira trabalhando, cavando um pavê, que é um doce. Mas essa é uma piada que o engenheiro de alimentos faz, né? Eu recebo uma, na verdade, as pessoas fazem sobre o engenheiro de alimentos. Mas eu acho que o maior mito mesmo que eu escuto muito é a questão de que engenheiro de alimentos só piora o produto, assim, só coloca aditivo, só coloca conservante, só coloca veneno nos alimentos. E exatamente é o contrário disso. A gente até coloca, mas é sempre pensando num produto mais estável, um produto mais viável, um produto que fique melhor por mais tempo, assim. E muitas vezes eu acho que assim, mas isso é algo importante para citar que a gente também tem que ter o discernimento de entender o quão longe a gente pode ir também, tá? Eu acho que não adianta nada. Um exemplo clássico é sempre o pão, né? Eu acho que o pão, se você faz um pão em casa, ele vai durar 2 dias no máximo, assim, 3 dias, assim, ele vai ficar duro, vai ficar ruim, ou vai mofar. E já um pão industrial, ele dura 3, 4, 6 meses, muitas vezes, né? Então, a gente também tem que ter o discernimento de quanto de conservante, no caso, a gente pode colocar também no produto, né? Porque, pô, eu acho que é importante o engenheiro de alimentos entender isso também, mas muitas vezes a gente usa sim esses aditivos, e eu acho que é importante falar, esses aditivos são sempre regulamentados pelas agências de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos tem o FDA, que é muito conhecido, tem no Brasil tem a Anvisa, na Europa também tem uma forte, na China também tem uma forte, e todos eles estudam muito e permitem que seja utilizado no máximo uma tal quantidade, e muitas vezes isso é muito comum, tá? A indústria de alimentos usa bem menos do que é recomendável, tá? Então, também tem isso. Mas, como eu disse, eu acho que vai muito da gente profissional, entender também até onde que a gente pode chegar. Eu acho que, aí um palpite meu, eu acho que os pães passaram um pouco da linha, né? Eu acho que 6 meses talvez exageraram um pouco. Aqui tem um vídeo que eu fiz é, de pão de forma nos Estados Unidos que ele parece uma espuma. Que a pessoa aperta o pão e aí o pão volta. Assim, tipo, ele tem uma elasticidade muito grande. Isso continua sendo, é pão, é um alimento, tá? O pessoal fala, não, isso não é nem alimento, fala, não, é um alimento, porém é tanto aditivo ali que colocou que ele está com essa elasticidade que, sei lá, eu acho que o consumidor não seria tão interessante, assim. Mas
deixa de ser um fator que faça aquele pão também durar mais, durando mais, é inegável. O preço dele vai baixar, a logística vai facilitar, o desperdício vai diminuir muito, e com isso mais pessoas conseguem ter acesso a esse alimento, né? Então, acho que assim, como eu disse, tem os exemplos ruins, eu acho que pão é um pouco desse exemplo ruim, não todas as vezes, tá? Mas em alguns momentos. Mas eu acho que o grande exemplo do engenheiro de alimentos, que daí esse mito machuca um pouco, é que e muitas vezes o engenheiro de alimentos ele está contribuindo para reduzir desperdícios e conseguir que aquele alimento chegue para mais pessoas, tanto pelo custo menor quanto pela durabilidade e tudo mais. Você consegue, eu acho que uma frase para encerrar essa pergunta, assim, mas se não fosse o engenheiro de alimentos, a fome no mundo estaria muito maior. Para mim isso é óbvio, para mim isso é claro, assim, que eu acho que o engenheiro de alimentos consegue, com todo esse processo de produção, consegue entregar mais alimentos para o mundo do que se não houvesse o engenheiro de alimentos. Hum. E como é um dia típico de trabalho na sua área? Olha, varia. O meu dia, isso é você vê, eu já respondi na primeira palavra, varia, porque eu trabalho na indústria, né, com a indústria de alimentos. E, e é uma coisa muito legal, assim, porque a nossa rotina, vou falar a minha, mas de vários parceiros que trabalham em fábrica, né, em produção, cada dia é um dia, por isso que ele literalmente varia, assim. Então, o engenheiro de alimentos ele tem que resolver problemas. O grande potencial de um engenheiro é resolver problemas. Então, em cada dia tem um problema diferente, assim. Isso é curioso, assim. Obviamente que a gente tem toda uma metodologia, tem gestão de trabalho, tudo. Tem, por exemplo, muitos indicadores de qualidade que a gente tem que seguir, tem que cumprir. Mas sempre tem uma novidade acontecendo e sempre um problema, desde um problema de produção natural, vamos falar assim, alguma produção que deu algum problema, deu alguma coisa diferente, é, sei lá, às vezes tem até uma reação química que você tem que fazer as dosagens certinhas, tipo, primeiro o ingrediente A, depois o B, depois o C. Eventualmente, dosou A e dosou C, tem uma reação química que acaba sedimentando, acaba tendo alguma reação indesejada, por exemplo, no produto. Então, isso é no dia a dia, você tem que resolver, e também além de problemas também de pessoas, porque você tem que fazer o gerenciamento de pessoas e tudo mais, de produção. E aí também, como é uma indústria produtiva, né, de alimentos, trabalha muito na demanda de vendas, então tem produtos que vendem mais, vendem menos, naquela semana está vendendo mais, então assim, você tem que gerenciar tudo isso para conseguir atender a sua produção, né? Então acho que uma coisa que eu acho muito legal do meu dia é que ele passa muito rápido, porque é tanta coisa, mas é bom e ruim, né? Muitas vezes eu acordo e falo, hoje eu vou fazer isso, 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 isso que eu estou precisando terminar isso. Eu chego na fábrica, muda tudo, assim, ó, o problema vira outro. Então, mas passa muito rápido. Como é muito dinâmico, passa muito rápido. Então, o dia de um engenheiro de alimentos é resolver muitos problemas. Então, E quais setores de alimentos você pode atuar? isso é legal, assim, da engenharia, que eu até ia comentar nessa mesma pergunta, mas faz todo sentido. O engenheiro eu sou engenheiro há 20 anos, né? Então, e apaixonado pela engenharia, então acabo sendo tendencioso. Mas o engenheiro, todos, tá? Todos os engenheiros, a engenharia, ela acaba formando pessoas que pensam muito, porque tem toda aquela questão de cálculos exatas, de física, química, matemática, tudo é muito. Você tem que estudar muito para fazer engenharia, né? E no mercado brasileiro, principalmente, mas acredito que seja mundial, o engenheiro como um todo, ele é muito reconhecido pelo seu raciocínio. Então, é uma pessoa que consegue ter um raciocínio, ele consegue ser aquela pessoa que a gente brinca muito aqui, que consegue pensar fora da caixa. Então, ele é aquela pessoa que consegue juntar ideias e consegue ter um raciocínio bem interessante. Isso faz do engenheiro como um todo uma profissão muito coringa. É uma profissão que você consegue trabalhar muitas vezes com muita coisa.
Eu conheço engenheiro que é professor, eu conheço engenheiro que trabalha em banco, engenheiro, né, enfim, tanto de alimentos quanto qualquer outra área, assim. Engenheiro que trabalha com gestão de pessoas. Então, assim, a gente acaba trabalhando com diversas áreas, assim. Então, acho que a engenharia acaba proporcionando isso para a gente, assim, para o engenheiro, assim. Você consegue, até eu brinco muito, assim, cara, eu tenho uma filha de 7 anos, e eu brinco porque eu não vou tomar essa decisão por ela, mas se um dia ela tiver que decidir o que fazer, eu vou falar, faz engenharia, porque engenharia é uma forma de você meio que postergar o problema da decisão, assim, porque o engenheiro, é, você vai poder ser, e não desmerecendo ou merecendo, assim, você vai poder ser um professor, você vai poder trabalhar num banco, você vai poder fazer outras funções, administrar uma empresa, você vai poder ter uma loja. O engenheiro é uma pessoa metódica que consegue trabalhar com tudo, assim. E aí só concluindo, entrando na engenharia de alimentos, normalmente o engenheiro de alimentos trabalha normalmente, tá? Pensando na área, ele trabalha muito mais na indústria, tá? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil hoje, ele é o maior, um dado interessante isso. O Brasil é o maior produtor de alimentos industrializados do mundo. Então, assim, desculpa, não é o maior produtor, é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. Acho que talvez o maior produtor seja o China ou os Estados Unidos, né? Mas o maior exportador de alimentos industrializados é o Brasil. Então, sim, o engenheiro de alimentos, no geral, ele trabalha na indústria de alimentos, aí vai diversas indústrias, né? Tanto de bebidas. Eu trabalhei muito com a indústria de bebidas, mas bebidas, laticínios, carnes, enfim, o engenheiro de alimentos acaba trabalhando muito mais em produção e o engenheiro de alimentos tem uma qualidade interessante. Isso eu já vi de diversas formações. Eu já trabalhei muito com engenheiro de alimentos. O engenheiro de alimentos, muitas vezes, ele tem um viés muito importante com qualidade. Então, o engenheiro de alimentos, muitas vezes, ele é muito valorizado nessa área de qualidade, porque ele tem uma visão muito boa. Acho que das aulas de química, de processo, de segurança dos alimentos, e acaba tendo uma visão de qualidade muito interessante nessas fábricas ou nesses processos. Você falou sobre a segurança dos alimentos, né? E eu queria saber o que que devemos evitar como consumidores, assim. Como consumidor, É. legal. Consumidor, eu acho que assim, é simples, tá? Só que é simples, mas a gente muitas vezes não faz, né? O curioso, a gente pensa muito em validade dos alimentos, né? A data de validade ali dos alimentos. Esse é um indicativo. Eu mesmo, assim, até brinco aqui em casa, iogurte, por exemplo, que é um produto que vence rápido, né? Eu consumo bastante iogurte vencido aqui em casa. Quer dizer, tipo, assim, o engenheiro de alimentos falando, né? Ó, Mas, por quê? Assim, na Europa tem uma campanha bem interessante com isso, com alimentos vencidos, que é você cheirar, olhar e sentir. Então, por exemplo, um iogurte, muitas vezes, por isso que eu brinco que eu acabo consumindo iogurte vencido aqui em casa, mas eu sempre abro ele, né? E olho a aparência dele. Se ele está com uma aparência, por exemplo, um iogurte branco, né? Se ele está com a aparência branquinha ali, tá ok. Deixa eu sentir o cheiro. Sentir o cheiro, também sem cheiro, né? Que o iogurte praticamente não tem cheiro. E dou uma degustadinha, assim, pego uma colheradinha pequena, assim, para sentir se tá bom ou ruim. Muitas vezes o iogurte, por isso que eu falo assim, não é porque está vencido, isso vale para qualquer alimento, tá? Não é porque está vencido que está estragado. Muitas vezes, e eu trabalhei, por exemplo, com refrigerantes muito tempo, o refrigerante está vencido, mas ele não está estragado, ele só não está na qualidade que a indústria gostaria que aquela pessoa consumisse. Por exemplo, vamos falar, claro, que uma Coca-Cola, você imagina abrir aquela Coca-Cola e tá com aquele gás bem forte, tudo. E com isso, principalmente o gás que determina a validade de uma Coca-Cola, desse refrigerante, por exemplo. Então, a partir daqueles 4 meses, normalmente são 4 meses de validade, um refrigerante tem, a indústria, no caso a Coca-Cola, entende que aquele refrigerante já não está com as mesmas qualidades ideais de consumo do que de um produto fresco, vamos falar assim. Mas não quer dizer que ele está estragado. Você não vai passar mal se você beber uma Coca-Cola com um mês vencido, por exemplo. Mas também entra nessa questão
de provar para ver se está bom também. Não tô falando eu tô falando de um jeito, não é para você sair comendo comida estragada, não, tá, gente? É exatamente o oposto. Assim, é só a data de. Fala assim, que um parâmetro que muitos consumidores têm a data de validade, mas a data de validade também é algo indicativo, não é uma verdade absoluta, assim, que você não pode consumir produto vencido. Mas eu acho que, como consumidor, alguns pontos que tem que observar é sempre a aparência. Por exemplo, você compra uma carne, se está soltando muita água, já não é um indicativo legal. Uma lata amassada, tanto de bebidas quanto de enlatados, não consuma lata amassada. A não ser que você que amassou na hora, assim, sabe? Caiu, você está com uma lata de ervilha, caiu no chão, amassou, já pode abrir e comer, aí tudo bem. Mas se você comprar no mercado uma lata amassada, ficar mais, sei lá, um mês na sua despensa, aí é muito ruim, porque você perde essa camada de verniz e esse alimento vai ficar em contato com o ferro da lata. Então ele vai oxidar, pode passar contaminantes para o alimento. Então, alimentos enlatados, nunca compre alimentos enlatados amassado. Nunca, lata amassada não compre. E eu acho que é da lata, por exemplo, garrafa, por exemplo, você pega algum alimento que seja de garrafa, se tiver é que aí pode ser os dois lados, né? Mas se ele tiver muito estufado, é que aí depende do alimento. Mas uma embalagem estufada, normalmente é uma contaminação que teve lá dentro, que de algum organismo que solta gás, né? Solta normalmente CO2. Então ele acaba estufando a embalagem. Então a embalagem estufada não é bom em comer, depende do alimento, né? Isso que acaba sendo relativo. E, por exemplo, o refrigerante que eu falei, se o refrigerante, você pegar o refrigerante, tá com a garrafa, ela não tá dura, ela tá macia, né? Ela tá murcha, né? Quer dizer que o gás perdeu, não compra também esse refrigerante. Então, na verdade, assim, basicamente, a gente tem que ficar sempre olhando na embalagem como a embalagem e avaliar a aparência dele, tá? Hum. Porque, E assim, falhas acontecem na indústria, tá? É normal, assim, tem diversas metodologias para evitar, mas ainda assim acontece, né? Eu trabalhei muito tempo com bebidas, por exemplo, cerveja ou refrigerante, é muito comum uma linha produzir 150 mil latas por hora. Então, imagina, 150 mil latas por hora, vezes 24 horas, vezes 3, 4, 5 linhas que tem essa fábrica. Então, é muitas embalagens sendo produzidas e eventualmente uma ou outra acaba tendo algum defeito, né? Tem diversas metodologias para evitar esses defeitos, mas acontece. Então, eu acho que é importante a gente, como consumidor, também ter essa interpretação de avaliar se o alimento ou se a embalagem está danificada ou se de repente a aparência do alimento não está bonita, não está legal. A gente também tem que ter esse cuidado. E sobre as tecnologias, né? As tecnologias recentes, eu queria saber como que elas estão mudando a indústria de alimentos. Eu acho que assim, tecnologia tem alguns pontos. A indústria de alimentos não é uma indústria diferente das demais, né? Então, tem inteligência artificial muito pesada hoje em dia na indústria de alimentos, tem muita tecnologia entrando para melhorar processos, para melhorar controles. Então, sempre quando você pensa em uma linha de produção, para evitar defeitos, o melhor modo de evitar um defeito é linha produzindo. Isso é assim, então assim, quando uma linha está produzindo a 150 mil latas por hora que eu comentei, a chance de dar um defeito é muito mais baixa do que quando uma linha para. Quando uma linha para, a linha parou, normalmente nessa paradinha que dá algum problema. Então, assim, isso é uma coisa que então vocês têm que trabalhar sempre com a linha produzindo, assim. Mas uma tecnologia que me incomoda um pouco, assim, não sei nem se seria uma tecnologia, mas é uma mudança de paradigma, que é esses alimentos, eu vou fazer até entre aspas aqui, esses alimentos saudáveis que hoje em dia você adiciona muitos ingredientes para fazer um produto ficar saudável. Então, um exemplo clássico hoje em dia são fibras e proteínas. Todo alimento que quer ser saudável contém fibras ou 15, 10, 20 gramas de proteínas no rótulo. E isso é uma coisa que me incomoda porque muitas vezes você tem um produto que não é tão saudável. Um refrigerante, por exemplo, tem refrigerante com proteína hoje em dia.
Só que Nossa. assim, não é porque você coloca. Não, tem água com proteína, então tem água proteica, né? Então, assim, um exemplo banal, mas que o brasileiro adora, um brigadeiro, por exemplo. Brigadeiro é um doce de leite, né, com muito açúcar e muito açúcar e chocolate, né, basicamente. Então, assim, é um doce, literalmente doce, né? Ele tem muito açúcar. E tem gente vendendo brigadeiro com proteína. Então, você coloca mais um pouco de proteína ali. é, Só que daí vende esse produto, esse brigadeiro ou esse refrigerante, né, que eu brinquei, a água, como se fosse, que é água diferente, vai, mas um brigadeiro ou um refrigerante, você vende ele como se fosse saudável, só que ele não é, ele continua sendo um refrigerante e continua sendo um brigadeiro, ele continua tendo açúcar pra caramba, só que agora ele tem fibra, só que isso deixa ele saudável. Então, isso é uma coisa que até que me incomoda um pouco na, na na indústria de alimentos hoje em dia, porque é um viés. Ao mesmo tempo que, na minha época, assim, quando era adolescente, ou talvez já um pouco mais, teve aquela questão do zero, né, sem açúcar, diet, light, e você tirava o açúcar do alimento e todo mundo acha, não tem açúcar, ele é saudável. Eu não vou entrar muito nessa discussão, mas assim, eu acho, aí é minha opinião, tá? Não vou falar por mim. Eu acho um refrigerante com açúcar mais saudável do que um refrigerante sem açúcar. Por que que eu acho isso? É, Quando você tira o açúcar, isso vale para qualquer alimento, tá? Você está tirando um ingrediente, vou usar o exemplo do açúcar no refrigerante. Você está tirando esse açúcar do ingrediente, o açúcar, além do dulçor, né, que é o doce que ele dá também vários outros, ele atua em vários fatores nesse refrigerante também. Ele dá corpo, ele dá liga, ele dá textura para esse refrigerante. Então, a partir do momento que você tira esse açúcar, você tem que colocar um adoçante. Ah, beleza, o dulçor, você vai lá e coloca um adoçante. Só que o adoçante, muitas vezes, ele dá um gosto amargo. Então, o que que você precisa fazer para esse gosto amargo? Você precisa colocar uma outra coisa para mascarar esse gosto amargo. Só que aí você coloca esse ingrediente que mascara esse gosto amargo, ele atrapalha na textura, vamos falar assim. E aí você tem que colocar uma outra coisa para melhorar a textura. Então, no final, você tirou o açúcar, mas está colocando quatro, cinco ingredientes para substituir esse açúcar. Então, por isso que eu acho que, assim, é, usualmente, por que que usualmente? Pessoas que não podem comer, o diabético, que não pode tomar açúcar, aí o refrigerante zero eu acho que é uma ótima solução. Mas para quem pode tomar o açúcar, eu acho que no final você está piorando, está adicionando vários outros ingredientes que, enfim, que eu não acho interessante para o produto final, né? Então, eu acho que essa tecnologia tudo bem que não seja uma tecnologia, mas esse direcionamento da indústria de alimentos para deixar os alimentos saudáveis, isso me incomoda um pouco, assim, de para onde a gente está indo, assim, né? Colocou proteína, ficou saudável, sabe? E a gente, como consumidor comum, né? A gente pega um alimento e olha o rótulo, né? Sobre os ingredientes. O que que a gente tem que ficar de olho ali nesse momento? Eu, uma da coisa mais simples, que pouca gente não, né? Muita gente já sabe, mas uma informação interessante. Todo alimento no rótulo tem aquela tabela nutricional, que aí tem quantos por cento tem de carboidrato, quantos por cento tem de gordura, sódio, energia, tem tudo descrito ali, que aí é um pouco mais complexo, vamos falar assim, de entender. Eu acho que vale mais para a gente ver ali, pô, quanto de açúcar tem em 200 ml desse alimento, por exemplo. Daí tem o percentual lá, pô, 30% do açúcar do dia de uma dose diária já tem nesse alimento que eu estou consumindo agora. Então, talvez, aí isso já dá para ter uma ideia, pô, então tem muito açúcar, se tem 30% do que eu preciso por dia, e tem alimento que você olha ali, tem mais até de 100%, assim, às vezes você pega sódio, tem 150% do seu índice diário de sódio está num alimento só. Então, isso é interessante nessa tabelinha, olhar mais isso, mas eu acho que na lista de ingredientes, que eu acho que é interessante ali, você consegue olhar todos os ingredientes que tem no seu alimento e sempre começa com o que. E isso é regra mundial, tá? Assim, sempre, pelo menos das agências sérias, né? Sempre começa com o ingrediente que tem mais naquele alimento. Por exemplo, no refrigerante, que eu trabalhei bastante tempo, o primeiro ingrediente é água. É sempre água ali. Então, você pega
um sorvete é um exemplo interessante. Deveria ser leite, o primeiro ingrediente, mas muitas vezes você pega como água o primeiro ingrediente. Então é um sorvete, já que não é um sorvete, mas assim, é interessante sempre olhar assim a lista de ingredientes. Então sempre começa o primeiro ingrediente que tem lá é o que mais tem naquele alimento, tá? E eu acho interessante olhar que tem uma história, né, que sempre que você olha os ingredientes, essa lista de ingredientes, e tem um ingrediente que você não tem na sua cozinha, classifica esse alimento como um alimento ruim, né? Então, falar, pô, mas esse alimento tem benzoato de sódio, eu não tenho benzoato de sódio na minha cozinha, ou um estabilizante, tal, 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 né? E muitas vezes não é um indicativo correto, tá? Mas muitas vezes, realmente, você ter ingredientes que não tem na sua cozinha, classifica esse alimento como um alimento ultraprocessado, que é um termo interessante, que são alimentos que passaram por muitos processos da indústria para deixar ele mais palatável, que é a palavra correta, assim. Então, por exemplo, uma batata, tem batatas e batatas. A batata do tubo, aquela batata de tubo ali, ela ela não é batata, sabe? Não é que não é batata, né? Vou ser injusto com eles. É uma batata, mas assim, ela é uma massa de batata com diversos ingredientes. Então, tem desde sal, mas tem emulsificante, tem estabilizante, tem um monte de produtos ali que transformam esse alimento em um alimento ultraprocessado. Então, é um alimento que é muito gostoso. Minha filha, por exemplo, eu viajei com ela recentemente. Essa batata era um pouco mais cara que a batata da concorrência ali, que era batata mesmo, assim. Eu até falei, não, vou comprar essa batata. Ela, não gostei, quero comer essa aqui. Porque a batata ultraprocessada, ela é mais padronizada. Ela sempre vai ter aquele mesmo gostinho, tudo ali, do primeiro ao último, última batata vai ter aquele gostinho. E já uma batata que é só batata com sal, óleo e sal, ela vai ter uma batata que, de repente, estava passada, uma batata, sei lá, que estava uma terra diferente, né? Então, tudo isso você muda o sabor da batata, né? Então, uma das coisas interessantes de ver no rótulo é sempre a lista de ingredientes, e quanto mais ingredientes ter, mais uma vez, não é uma regra absoluta, mas quanto mais ingredientes tiverem e mais ingredientes diferentes do que tem na sua cozinha, muito provavelmente esse alimento vai ser um alimento ultraprocessado e vai ser um alimento que você pode comer, eu não faço terrorismo alimentar, você pode comer esse alimento sem problema nenhum, porém é importante que você dose nessa dieta desse alimento. Você não coma, uma última frase assim, alimento ultraprocessado pode ser comido, mas, e deve ser comido, tá? Mas você não pode comer ele toda hora. O mesmo exemplo do refrigerante ou da batata, não pode ser uma base da sua dieta. Isso tem que ser uma coisa esporádica, no final de semana, num dia que você vai no cinema, num programa, num piquenique, alguma coisa assim, mas não no seu dia a dia. Se todo dia você está comendo um alimento que tem muitos ingredientes e muitos ingredientes que não tem na sua cozinha, aí com certeza a sua saúde não vai ficar boa. Então, acho que isso é uma coisa que você tem que olhar muito nos ingredientes e tentar fugir ao máximo desses alimentos com muitos ingredientes que você não tem na sua cozinha, tá? Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. Eu estava pensando também nos sucos, né? Quando a gente vai comprar o suco, tem ele concentrado, o néctar, natural. O que é tudo isso? O suco é interessante, assim, como eu trabalhei com bebidas, eu até tenho bastante conhecimento disso. É, Suco, normalmente, vamos pensar assim, Brasil. Brasil é um grande produtor de suco de diversas frutas, né? Mas vamos pegar o suco de laranja, que o Brasil é um grande produtor e até na região onde eu moro tem bastante produção de suco de laranja. Ah, o Brasil,
eu não lembro agora, mas acho que é 97% do suco de laranja, que imagina, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, e 95%, vamos falar assim, do suco de laranja do Brasil é exportado. Então, assim, é um volume gigantesco que é exportado. E qual que é a melhor forma de você exportar um suco de laranja? Você espreme as laranjas, né? Vamos falar assim, fazer uma pergunta, uma, uma resposta anterior. Vamos falar assim, como você processa esse suco, né? Você tem que espremer as laranjas, sai o suco de laranja e você coloca ou numa garrafa ou num tanque. Esse é o suco integral, tá? Então esse é o suco feito na hora. Você fez o suco de laranja, é o suco integral que você pode consumir ali. O suco concentrado, na verdade, o que que você faz? E logisticamente é muito importante isso. Você evapora a água dele, você tem um aquecimento ali de um processo térmico para também não estragar essa fruta, né? Então tem todo um cuidado, um pouco, fica aquele gosto um pouco de passado ali, dá uma, estraga um pouco, vamos falar assim, o gosto da laranja, mas tem uma tecnologia para melhorar isso. Mas você retira essa água desse suco, então ele fica um suco com menos água e você vai. Por que que eu usei o exemplo do suco de laranja? Então, esse suco sem água, você consegue exportar muito mais. Você coloca no navio muito mais suco do que se colocasse com água, né? Então, você acaba conseguindo baixar o custo desse transporte e tudo mais, né? Colocando muito mais suco. E aí vamos falar assim: esse navio vai para os Estados Unidos, que é o grande exportador, o grande comprador de suco de laranja do Brasil, é os Estados Unidos. Esse navio chega lá nos Estados Unidos, descarrega, né, vai para os tanques da indústria ali, da empresa que recebeu esse suco, e lá eles adicionam água novamente nesse suco. Então você reconstitui esse suco de laranja. A grande maioria do suco de laranja dos Estados Unidos é reconstituído, tá? Você pega esse suco concentrado, vou falar assim, a água do suco de laranja americano é com água americana, mas o suco é brasileiro, né? Vamos falar assim, mas a água é americana, porque por questões logísticas você tira essa água e você adiciona água novamente no lugar de destino, tá? Então isso é muito comum com suco. Suco, então assim, basicamente tem suco integral, que é o suco feito na hora ali, vamos falar assim, espremeu a laranja, tem o suco, ele também, aí eu vou usar nomenclaturas brasileiras, tá? É o suco integral reconstituído, que aí você reconstitui esse suco, você coloca água, hum, mas dentro do Brasil tem isso, tá? Como transporte do caminhão também, você concentra o suco, depois você adiciona água novamente. Mas ele ainda continua sendo suco integral, tá? Só que você tem que colocar reconstituído. E aí tem as questões de néctar. O néctar, e tem até piores, mas assim, o néctar, ele já é um produto já com menos suco, então você coloca 40, 50% de suco de laranja, e aí já meio que já vai virando um refrigerante. Você coloca conservante, você coloca corante, você coloca aromatizante, tudo para padronizar melhor esse suco. Então, o néctar já é um produto, muitas vezes, açúcar, tá? Esqueci de algo importante. Assim, você já coloca açúcar também nesse suco para deixar ele mais com gostinho mais palatável, né? Então, o néctar já é um suco já mais inferior, já é um suco que já se assemelha mais a um refrigerante, por exemplo. E aí também tem aqueles sucos que são menos sucos ainda, tipo, é que não quero falar marcas, mas tem suco, aqueles de garrafinha, normalmente tem uma cor até bonita, e vende como suco, mas tem 5, 10% de suco e o resto é só açúcar, aditivos. Então, não, enfim, esse seria o pior. Esse é o pior não, porque o pior ainda é o de saquinho. Tem suco de saquinho que Ah, que é de aí pó, assim. de pó, que bom, também não é falar, que assim, é curioso, porque é um suco que foi feito para o homem ir para a Lua, né? Tipo assim, o pessoal levou esse suco de saquinho de pó para a Lua, né? Mas aquilo quando tem 2, 3% de suco já é muito, assim, da fruta ali, mas aquilo é só adoçante ali, aquilo ali é adoçante, corante, aquilo assim, é uma bebida, mas não é suco. Aquilo suco não pode ser chamado, não deveria, né, ser chamado. Acho que hoje nem pode ser chamado de suco, tá? Mas, e aí é curioso, só sobre suco, normalmente nos Estados Unidos eu sei que é assim, no Brasil também em vários países, se você compra um suco de laranja, e isso é muito comum, um suco de uva, é muito comum aqui no Brasil isso, suco de uva com suco de maçã. Eles colocam o suco de maçã porque é um suco mais barato,
E é um suco que eu, no final eu até gosto, porque o suco de uva fica um suco mais leve até, tá? Porque não fica aquele gosto muito forte de suco de uva. Você coloca essa mistura ele com suco de maçã. E esse suco de maçã, ele. Então, no rótulo, você tem que colocar as duas frutas. Você tem que colocar uva e a maçã lá no rótulo. Só que a indústria é meio bandida nisso. Ela coloca sempre a uva escondida, uma uva fingindo que é uva, que é uma, desculpa, uma maçã fingindo que é uva. Então, isso é uma coisa que acontece bastante, tá? No rótulo. Isso no mundo inteiro, tá? Tipo, isso é engraçado, cara. Tá triste, né? Mas é engraçado. E a adição de vitaminas? Como é que funciona isso? Vitamina é uma coisa que entra bem naquela questão que eu até conversei sobre fibras, né? Tipo, a pessoa, por exemplo, refrigerante, tem alguns refrigerantes que têm vitaminas. Tem achocolatado que tem vitamina. Só que, e até assim, até tem um achocolatado bem famoso aqui do Brasil, tipo, escreve lá fonte de vitaminas, e muitas vezes tem vitamina B. é, Se você tomar um copo desse achocolatado, você vai suprir a sua suficiência de vitamina B do dia, vamos falar assim. Então, de manhã você já resolveu a vitamina B. Só que aí que tá, o problema é igual a fibra, né? Você está tomando o açúcar para o seu dia inteiro também. Você está com vários outros aditivos, não sei o que, outras coisas. Normalmente é açúcar, tá? Do achocolatado, por exemplo, é açúcar. Do refrigerante, enfim, tem outras coisas também que você coloca ali. Então, você vitaminar um produto artificial é meio. É aquele negócio, não é ruim, mas é meio que maquiar, assim, né? Não é uma coisa tão. Você está deixando, você está dando um ar de saudável para aquele produto que não é saudável. Isso é bem comum, que Hum. acho que entra bem nessa linha da fibras e proteínas, assim, as pessoas colocam e para vender mais mesmo. Assim, pô, esse produto tem fonte de proteínas, tem fonte de vitaminas, mas no final são produtos que não são tão saudáveis, tá? Então eu não gosto tanto desse. Eu não vejo problema de comprar vitamina na farmácia, por exemplo. Aí tem um outro problema, mas eu não vejo problemas. Agora, Hum. você comprar um produto, um refrigerante, porque ele é fonte de vitamina, eu acho que aí é meio você se enganar, sabe? E a gente vê muito aqui dos geneticamente modificados e os alimentos transgênicos. Você pode falar para a gente sobre esses dois? Aspas. O transgênico, assim, o transgênico, eu lembro bem, assim, quando eu entrei na faculdade há 25, 26 anos atrás, ele estava na crista lá dos transgênicos aqui no Brasil, né? O Brasil, os Estados Unidos, tem diversos, até um outro país, na verdade, a grande maioria dos países permitiram a plantação de transgênicos, tá? E, basicamente, o transgênico é o geneticamente modificado, você modifica, vamos pensar assim no milho. O milho, eu acho que é o exemplo mais clássico, assim. Você tem um milho que sofre com insetos. Tem algum inseto ali, alguma praga que estraga essa plantação sua de milho. Então, o que que você faz? O geneticamente modificado, você modifica um gene desse. Se você modificar um gene de um alimento, ele é geneticamente modificado. O transgênico, basicamente, o transgênico é um método geneticamente modificado, tá? Então, nós vamos dizer assim, seria um subproduto, vamos dizer assim. Então, você pode ter todo transgênico é um geneticamente modificado, tá? Basicamente isso. Então, o transgênico, você tira um gene do milho, vou usar o exemplo do milho, e coloca um gene de uma bactéria, que mas é isso que acontece, tá? Você pega um gene de uma bactéria, coloca na semente do milho, e aí o que acontece com esse milho? Ele fica mais resistente para aquele inseto. Então, aquele inseto ou nem atrai aquele inseto, né? Aquele inseto não se sente atraído pelo milho porque tem aquele gene daquela bactéria que não, não deixa mais o milho interessante para ele, tá? Então, basicamente, assim, o milho continua sendo milho. Eu não critico tanto os transgênicos, tá? Porque eu acho que é, ele é um alimento normal, vamos falar assim, tipo, normal, não sei se é essa palavra, mas assim, ele é um alimento que você modificou um gene dele, mais ou menos seria para a gente, sei lá, você ter trocar um gene seu para você não ter câncer, por exemplo. Mais ou menos isso que faz com a fruta, né, no caso o milho, mas ele continua sendo alimento do mesmo jeito que você vai continuar sendo você, mas você vai ser uma pessoa resistente ao câncer. Basicamente isso, tá? Mas o grande problema, aí sim, eu vejo um grande problema nos transgênicos,
que, se você pensar, e eu sou de um país onde a agricultura é forte, se você pensar, a semente é algo universal. Então, assim, todo mundo tem que ter direito à semente, né? Então, sei lá, você plantou um mamão, depois você vai lá, abre uma mão, tira a semente, vai lá e planta outros pezinhos, né? Outras árvores de mamão vão nascer. O transgênico, você tem um problema que aí eu acho que é o grande problema, as sementes vão ficar na mão de indústrias que vão fazer esse processo de modificar geneticamente. Não é todo mundo que consegue modificar geneticamente uma semente, né? Então, aí você pega, aí, Monsanto, por exemplo, é uma grande empresa que é da Bayer, né? É uma grande empresa que modifica que essas sementes e, por um lado, é bom porque essas plantações de milho elas ficam mais produtivas, então é mais alimento sendo produzido para o mundo, que é um mundo que está cada vez crescendo mais, então mais gente precisa comer. Isso é o lado bom, vamos falar assim, do transgênico, né? Então você está produzindo mais, a produtividade melhora, tem menos praga, né? Você danifica um pouco o meio ambiente, né? Porque vai ter menos animais comendo, menos moscas, aí aquela questão das abelhas, né, que estão acabando, enfim, você vai prejudicando o meio ambiente, mas você vai tendo mais alimento, pelo menos. Mas a questão as sementes vão ficar na mão de empresas. Então, você quer ter um milho que produza mais, você vai ter que comprar da Monsanto. Então, você não vai poder debulhar, né? Debulhar vai ser uma palavra difícil de pessoas que não falam português entenderem. Mas você vai tirar as sementes lá do milho para plantar, não vai nascer, porque a Monsanto foi lá e tira a capacidade dessa própria semente nascer de novo. Então, o que vai acontecer? O produtor vai ter que comprar mais semente da Monsanto para plantar na próxima colheita. Ele não vai poder, vamos falar assim, ir regenerando sua produção, assim, né? Tipo, pega uns milhos, planta de novo. Isso hoje em dia já não acontece mais, né? Porque o geneticamente modificado, ela não nasce mais. Então, acho que esse é o grande problema dos transgênicos, as sementes ficar na mão de empresas, tá? Então, acho que assim, na verdade, são dois grandes problemas. As sementes ficar na mão de indústrias e, e também a questão do meio ambiente, porque os bichinhos também precisam comer milho, precisam se alimentar, tudo isso acaba mexendo no ecossistema geral, né? Que é uma das questões que a gente está vendo com as abelhas, né? Então, a partir do momento que vai, enfim, vai diminuindo a polinização, tudo, então as abelhas acabam morrendo, né? E é um problema que é um problema grave, né? Então, acho que o alimento transgênico, você pode comer, só concluindo, né? Você pode comer o alimento transgênico tranquilamente, pelo menos ao meu ver, tá? Não tem, já tem praticamente 30 anos de transgênicos no Brasil, no mundo tem um pouco mais. É, não tem nenhuma pesquisa que aponte um problema para alimentos transgênicos, para a sua saúde, porém tem toda essa questão que eu disse, né? Tipo, você tem um monopólio de produtores de semente e para o meio ambiente, aí sim também é um problema, tá? Então, é mais, é, não está vindo a palavra aqui, mas é mais algo de consciência do que de problema de alimentação, né? Hum. E você fala tudo isso no seu Instagram? Como é que é? Como que a gente acompanha o seu trabalho? Eu sou engenheiro de alimentos há 20 anos, né, comentei, e eu trabalhei na indústria como funcionário da indústria muito tempo, assim, praticamente esses 20 anos, 16, 17 anos trabalhei como funcionário de indústria, e nesses últimos 3 anos, 2, 3 anos, eu abri uma consultoria para ajudar as indústrias, né? Então, eu vendo serviços para a indústria, né? Na verdade, vendo serviços para tudo, né? Mas a princípio era mais para a indústria. E eu estava com um tempo um pouco vago em alguns momentos, como empreendedor, e aí eu comecei a avaliar, falei, nossa, eu tenho bastante conhecimento de diversos assuntos. E eu comecei a postar no LinkedIn, que aí é uma rede mais profissional, né? Eu comecei a postar mais para trazer negócios para mim, né? E vários assuntos eu via que no LinkedIn não fazia tanto sentido, mas no Instagram, de repente, faria sentido eu fazer aqueles Instagram e TikTok e YouTube, tá? São essas três redes sociais que eu trabalho hoje, muito mais no Instagram, mas TikTok e YouTube também. E eu comecei a fazer vídeos e com, com vergonha, mas eu comecei a colocar meu rosto para fazer os vídeos, né, que eu queria fazer sobre assuntos que eu tinha conhecimento.
E eu adorei, assim, é uma coisa que eu estou fazendo há praticamente um pouco mais de um ano, 12, vamos falar assim, 13, 14 meses que eu tenho feito. E por eu estar adorando, acho que isso é um dos motivos também que está indo muito bem. Eu consigo, e obviamente que eu não tenho todo esse conhecimento, imagina, eu faço 4, 5 vídeos por semana, e uma das coisas que eu mais estou gostando é que eu tenho que buscar conhecimento de assuntos. Então, muita gente me pergunta, faz perguntas. Então, ou mesmo assuntos, num jantar de família, às vezes aparecem umas perguntas, eu falo, nossa, esse assunto é interessante, deixa eu entender melhor. Aí eu começo a pesquisar, e é isso que eu mais estou gostando, assim, é estudar os assuntos para poder falar sobre eles. E eu acho que uma das coisas interessantes de rede social, assim, tem muita coisa ruim, né? Mas eu acho que quando a pessoa faz por bem, uma das coisas interessantes é que são, como a gente fala muito na indústria, isso, em gestão, são pílulas. Então, são pequenos conteúdos de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo que eu faço sobre um assunto. Já falei, por exemplo, do transgênico, já comentei também. Então, são pequenas pílulas que eu acabo fazendo de conteúdos e sempre uma coisa que eu sempre tento fazer não, sempre faço, é sem terrorismo alimentar, assim, eu não entro nessa, tipo, isso vai te salvar ou isso vai te matar, eu não entro nessa questão, eu explico a questão e a decisão muitas vezes fica para a pessoa, então eu explico, por exemplo, um exemplo clássico que sempre me perguntam, mas sempre me perguntam, eu não sei se nos Estados Unidos tem muito essa questão, margarina ou manteiga? Então, assim, o que que é melhor para a saúde, assim? E, respondendo rapidamente, assim, e as pessoas, isso é curioso, mas é natural, as pessoas querem respostas simples. Fala que é manteiga, pronto, eu vou ficar feliz, né? Mas não, tipo, os dois têm vantagens, os dois têm desvantagens, e no final você tem que consumir, por exemplo, no caso da margarina e manteiga, você tem que consumir com parcimônia, né? Seria com quantidades, você tem que regular o consumo, você não pode consumir tanto sendo manteiga ou margarina, não tem problema. Então, só que as pessoas ficam bravas, falam, não, eu quero que você fale a resposta. Eu falo, "Não tem." Eu acho que os dois têm vantagens, os dois têm desvantagens. Então, vai de você escolher, mas independente, não tem dinheiro para comprar, por exemplo, aqui manteiga é mais cara que a margarina. Pode comprar margarina, não tem problema, mas do mesmo jeito, consuma com regulação, consuma pouco, se não é um alimento para você consumir muito, assim, tá? Mesmo jeito, vários outros, né? Por gordura, né? Outro também exemplo clássico é gordura animal ou vegetal, é óleo de soja ou banha, basicamente isso. Os dois são ruins iguais, os dois são bons também iguais. Então, assim, tem que saber dosar. Sobre só esse óleo vegetal, o óleo vegetal ele é muito demonizado. Assim, muita gente fala muito mal de óleo vegetal, mas assim, um dado muito interessante que eu consegui achar com as pesquisas, as doenças de coração aumentaram muito, 20, 30 anos antes do consumo de óleo vegetal crescer. Então, assim, as pessoas. Então, basicamente, assim, obviamente que isso é uma leitura simples, mas as pessoas começaram a ter muito mais problemas de cardíacos, né, de doença de coração, antes de consumir o óleo vegetal, antes do consumo de óleo vegetal chegar, vamos falar assim. Então, essa associação de óleo vegetal da infarte não é errado. Assim, não, eu posso afirmar, né, que sempre tem estudos, mas tem uma indicação muito forte que não é verdade, tá? O problema volta a mesma coisa da manteiga e margarina. Você tem que ter um consumo pequeno desses alimentos. Então, tudo começa aí. Você não adianta e que é isso que é um problema, que as pessoas querem resposta. Não, a banha é melhor. Não é. Então, mas enfim. Mas a gordura tem que consumir pouco, não adianta. Não tem como fugir disso. E para quem está querendo seguir a profissão, né? Quem quer, igual você falou, que você é apaixonado pela profissão, o que que essa pessoa tem que ter para seguir essa carreira? Eu pedir, né? Eu falar que as pessoas têm que ser apaixonadas pelo que fazem, eu acho que também é um pouco pedir muito, assim, né? Tipo, eu acho que. E também tem muita coisa ruim que eu digo assim, tem muita coisa que eu faço que eu não gosto, assim, tipo, não é falar para você, você prefere aquela pergunta, você prefere trabalhar ou ver TV?
eu prefiro muito mais ver TV. Não tenho a menor dúvida. Mas, obviamente, também cansa ver TV, né? Mas assim, mas eu gosto muito de trabalhar também, tá? Eu gosto muito do meu trabalho. Eu acho que assim, para as pessoas trabalhar com engenharia de alimentos, a pessoa primeiro tem que ser curiosa. Eu acho que, como eu disse, eu todo o tempo que eu tive na indústria, nesses 16, 17 anos que eu trabalhei, assim, obviamente que eu aprendi muita coisa, aprendi muito. Mas nesse momento que eu estou, nessa questão de rede social, de trazer conhecimento para as pessoas, e só para concluir também assim, eu tenho uma empresa de consultoria, eu tenho, na verdade, duas empresas aqui no Brasil hoje. Uma empresa de consultoria, que é onde eu oriento normalmente pequenas e médias empresas, e eu tenho uma empresa mais de projetos, assim, então aí seria para empresas maiores, e o que eu acabo é, fazendo projetos, implantações, equipamentos, né, acompanhando projetos de melhoria de indústrias grandes, tá? Então, assim, e a rede social, eu acabo ajudando muito mais essa empresa, acabo ajudando, que eu digo, eu acabo entrando muito mais nessa empresa de consultoria minha, que eu acabo, na rede social, atingindo pequenas e médias empresas, né? Então eu tenho gostado muito de fazer esse conteúdo porque eu acabo estudando muito algo que eu gosto muito. Então eu acabo levando o conhecimento que eu tenho, o conhecimento que eu adquiro também, porque eu tenho um rumo, eu tenho uma linha de pensamento do que eu tenho que fazer, do que aquilo, por exemplo, mas eu tenho que estudar para poder falar sobre aquilo. Então o gostar, obviamente, que ajuda, mas uma coisa que é interessante até de internet, assim, internet tem informação para tudo, né? Então tem informação boa e informação ruim, informação certa quanto errada. Então, acho que o discernimento do engenheiro de alimentos aqui, o conhecimento que eu tenho, eu consigo identificar, cara, isso está estranho, isso não me soa correto isso. Deixa eu estudar mais, de repente até vou verificar que aquilo está certo. Mas, mas eu tô viajando nessa resposta, né? Mas assim, eu acho que eu tenho gostado bastante desse lado de rede social, porque eu tenho aprendido muito, é isso que eu quero dizer, né? Mas sobre trabalhar com engenheiro de alimentos, eu acho que gostar, obviamente, era isso que eu estava falando, né? É importante, mas eu acho que o mais importante, que eu já até falei em algum momento, mas você está alimentando pessoas. Então, eu acho que tem inteligência artificial, tem tecnologia absurdas chegando aí, mas o profissional engenheiro de alimentos ainda é um profissional que eu ainda eu acho que tem uma resiliência maior de durar nesse mundão aqui que a gente vive, tá? Eu acho que, acho não, né? É fato, a população mundial só cresce. Eu acho que eu nem sei quando vai ser o momento que a população mundial vai estabilizar, talvez vai ser nos seus 10 bilhões, aí vai começar a cair, mas eu lembro, e não faz tanto tempo, quando chegou em 6 bilhões, hoje eu acho que já está perto de 8 bilhões de pessoas, então assim, tem muita gente e a gente vai ter que ter alimento para todas essas pessoas, né? Então, o engenheiro de alimentos vai ter uma importância sumária para conseguir levar alimentos para tudo isso, né? Então, eu acho que tem a questão de produtividade do campo, que a gente falou dos transgênicos, eu acho que tem todos os seus problemas, mas é algo importante para produzir alimentos, mas também vai ter toda essa questão de processar esse alimento da melhor forma para que não tenha desperdício, para que consiga chegar em mais pessoas, para que consiga um mundo globalizado, né? Então tem que chegar para um pão do Brasil vai ter que chegar na Índia, na China, o suco de laranja que eu comentei vai sair do Brasil, vai ter que chegar nos Estados Unidos, vai ter que chegar na Índia, vai ter que chegar na China. Então, e o engenheiro de alimentos é muito importante para essa dinâmica do mundo de alimentos hoje em dia, do mundo dos alimentos no mundo como um todo hoje, tá? Então, acho que é, quer seguir essa carreira de engenheiro de alimentos, entenda que você tá entrando num mercado interessantíssimo que vai ser muito, que é necessário hoje, mas que vai ser ainda mais necessário, fala assim, vai continuar sendo muito necessário para o futuro, que cada vez menos, é, menos não, cada vez mais gente precisa comer, né? É, Então, e também tem toda essa questão, né, que o mundo, querendo ou não, tem diversa, isso é meio polêmico, mas no geral o mundo, a pobreza do mundo diminui, né? Então, que é um lado, uma notícia interessante, mas são mais pessoas consumindo mais, né? Então vai ter que produzir alimento para toda essa turma aí, né? fala de novo onde a gente te acha, qual o nome que a gente deve procurar no seu Boa. Instagram. Eu acho que o caminho mais fácil para me achar,
é pela internet, né? Seria pelas redes sociais, arroba resenha dos alimentos. Resenha é uma palavra bem portuguesa, assim, de, de brincadeira, assim, vamos conversar sobre alimentos, vamos falar assim. o- então, é um nome que chama Resenha dos. Até minha filha falou, nossa, eu achei que era desenho dos alimentos. Não, é resenha, arroba, né? Resenha dos alimentos. Tanto o YouTube, quanto o Instagram, quanto o TikTok é o mesmo arroba. A gente vai deixar na descrição, mas é como tem muita gente que, né, que já escuta, já quer anotar e já quer, Sim. né, resolver a questão. A gente vai E deixar na lá, descrição também, né, do tá, vídeo. isso. Não, pode falar, E, desculpa. e Não, que só espero. ia falar, eu não aguento, eu não me seguro. É, Pode eu, falar. não, eu só ia falar que eu acabo postando por volta, usualmente 4 a 5 conteúdos uma vez, praticamente de segunda a sexta. Na verdade, até sexta-feira é um dia que eu tenho postado menos, mas normalmente de segunda a quinta, sábado ou domingo, eu sempre posto alguma coisa, então são conteúdos, e aí, usando a inteligência artificial, eu acabo também vendo como está a indústria, para onde está caminhando, notícias, então eu acabo tendo informações de vários jornais do mundo, que é o lado interessante da internet, e eu acabo também postando sempre uma curiosidade, de, de, de tecnologias, para onde a gente está indo, pensamentos da indústria de alimentos. Tá? E tendo alguma pergunta, pode mandar para você também. Pode, assim, uma das coisas que eu ainda consigo fazer, na verdade eu me dedico a isso, é responder todo mundo. Assim, nossa, assim, eu tô no Instagram eu tô com 130 mil seguidores, no TikTok eu tô com uns 40, mas assim, eu ainda, talvez, se crescer mais eu não consiga, talvez, mas eu ainda me proponho sempre a responder todo mundo, assim, todo mundo eu respondo ali porque eu acho legal, eu acho que é uma troca interessante e, e muita gente diz que resolveu fazer engenharia de alimentos por causa de mim, né? Então eu também tenho uma Olha que legal. responsabilidade sobre isso também. Olha que legal. Federico, então, muito obrigada, tá bom, pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo e suas informações, tá bom? Eu que agradeço, Adriana, obrigado demais. Eu gosto bastante e é de coração do projeto da Ginga. Eu não conhecia, mas eu conheci e tenho adorado e é um prazer, uma satisfação estar fazendo parte disso também. Vamos Muito fazer obrigado. todo mundo falar português. Com certeza. Vamos Muito falar obrigado. português, tá bom? Espero que a turma me entenda bem também. Ah, vai sim, vai sim. Tá bom, Federico, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!